Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ideia simples que pode mudar completamente a sua forma de jogar xadrez. E essa simples ideia, ela vai fazer com que você fique sempre um passo à frente do seu adversário. Mas antes de começar aqui, já deixa aquele like no vídeo, que dá uma força aqui pro GM, dá uma força pro canal, e eu fico sabendo que você tá curtindo esse tipo de conteúdo. Agora vamos lá, qual que é essa regra que todo jogador de xadrez deve saber, deve usar e que especialmente os grandes mestres usam nas partidas? Ó, guarda bem o que eu vou te falar aqui. Você deve sempre checar as ideias do seu adversário. Guarda isso, escreve aí do seu quarto onde você joga xadrez para você nunca mais esquecer disso. Que agora na sequência eu vou te mostrar 5 exemplos de como isso funciona na prática. E isso vai mudar bastante o seu nível, a sua forma de jogar xadrez. Vamos então começar aqui com o primeiro exemplo que você está vendo no tabuleiro, que foi de uma partida jogada pelo Peter Lecco, que estava de brancas, enfrentando um outro forte grande mestre, que foi o Piquet. E nessa posição jogam as pretas. Você pode até ir pensando já, o que você faria de pretas? Na verdade, depois do lance dama por D4, jogam as brancas, o branco fez dama por D4 e agora jogam as pretas. Imagina que você tá nessa partida enfrentando ali o Peter Lecco, que foi vice-campeão mundial, né? Ele jogou um match pelo campeonato mundial contra o Kramnik. Um jogador extremamente forte, você tá numa posição ganha, ele jogou dama por D4 e agora jogam as pretas e ganham. O que você faria nessa posição? Bom, aqui é muito importante que você use de um ensinamento até que eu peguei de um outro livro, que é um livro bem famoso, chamado A Arte da Guerra. Talvez você conheça esse livro, do general Sun Tzu. E um dos primeiros ensinamentos que ele traz no livro é: conheça bem o seu inimigo. E especialmente no xadrez, a gente tem que levar essa frase dele, esse ensinamento dele, porque você precisa sempre pensar: o que o meu adversário tá querendo fazer? Ou então, contra esse meu lance, o que o meu adversário ele vai fazer? Porque senão vira um jogo de sorte, né? Tem até uma frase bem famosa do Korchnoi, que foi um grande jogador, que ele falava o seguinte, que se você não sabe o que seu adversário vai fazer no próximo lance, você não sabe o que ele tá querendo fazer, então o xadrez virou um jogo de sorte. Como a gente sabe, o xadrez não dá para depender muito da sorte. Então, o que fazer de pretas nessa posição? O Piquet, ele fez um lance que parece que ganha, mas ele deixou passar um recurso do adversário, que não é um recurso assim tão simples num primeiro momento, mas ele subestimou muito os lances do oponente. Aqui o Piquet, ele fez um lance dama F3, que interroga duas. Como você pode ver, a barrinha ela vai à loucura depois desse lance, porque depois do lance, antes de fazer o dama F3, a posição tá completamente ganha, então tá até ameaçando, ele tá anunciando mate em 9 lances, mas depois de dama F3, muda completamente a avaliação do jogo. Parece que esse lance ganha, porque dama F3 ameaçou torre H1 mate. Só que o Piquet provavelmente ele relaxou nesse momento, ele já sabia que estava numa posição ganha. E esse é um dos momentos onde a maioria dos jogadores erra. Quando a gente sabe que conseguiu a posição vencedora, você acaba relaxando um pouco. E é esse momento de redobrar a atenção nas ideias do seu adversário e checar todos os lances. Então, por exemplo, depois do dama F3, o que ele deveria ter pensado? Será que meu adversário não tem algum lance que ameaça algo? E você começa sempre buscando aqueles lances que têm ameaças imediatas, como cheques, trocas de peça, capturas de peças, lances que ameaçam mate. Porque se o Piquet tivesse considerado isso, feito esse checklist, ele não teria perdido essa partida. Porque depois do lance dama F3, o Lecco encontrou o recurso dama toma D7, exclama, sacrificando a dama. E é obrigado a tomar, jogar rei por D7 e agora tem bispo B5 cheque. O detalhe é que com esse cheque descoberto, as brancas recuperam a dama, ficando assim com uma peça inteira de vantagem. E o preto ele não tem mais nenhuma ameaça de mate. Por exemplo, bispo C6 vai tomar em C6, torre C6 e agora torre por F3. Ficando assim com uma peça inteira de vantagem. E o Lecco ele venceu essa partida.
Então, depois de dama D7, o pique ele já abandonou. O que ele deveria ter feito, então, ao invés de jogar dama F3, ele poderia ter feito um lance torre por F4, que é um lance muito mais forçado. Isso quer dizer que a resposta do adversário, ela acaba sendo forçada. E a ideia é que, por exemplo, se agora tomar em F4, tá levando torre H1 mate, e acabou a partida. E depois do lance torre por F4, o que as brancas poderiam tentar fazer? Se, por exemplo, jogar um lance como rei G1, agora dama H5 e tá ameaçando o cheque em H1, tá ameaçando mate, né? Ameaçou torre H1, rei G2 e dama H3. Se jogar dama por D7 agora, bom, não tá acontecendo nada nessa posição, não tá recuperando dama nem nada, então não existe mais esse tipo de recurso. Então esse é um exemplo muito instrutivo nesse sentido. Quando você tem uma posição ganha, é o momento de redobrar as atenções nos recursos do seu adversário, nas ideias do seu oponente. Vamos agora para um segundo exemplo, que foi um exemplo tirado de uma partida do grande Mikhail Tal de brancas, enfrentando Victor Korchnoi, que eu já citei aqui nesse vídeo, que também foi um grande jogador. E nessa posição jogam as pretas acabaram de fazer dama E5, propondo assim a troca das damas. E agora o Tal, ele precisa tomar uma decisão. O que fazer? Você pode até ir pensando já o que fazer de brancas nessa posição. O Tal, ele começou buscando aquelas ideias mais forçadas, os lances que criam ameaças imediatas. E o Tal, um jogador muito criativo, ele conseguiu visualizar uma ideia que envolvia um sacrifício de dama. Então o que o Tal ele viu na posição? Ele viu a ideia de jogar H6 cheque. Por quê? Depois de H6... é obrigado a jogar a torre por H6, e o Tal, ele viu a ideia de sacrificar a dama, jogando dama toma H6, rei toma H6 e agora G7, e ameaçou promover G8 dama. Então o que acontece? Muito provavelmente o Tal ele parou de calcular aqui. E o que ele viu? Ele olhou a posição e falou, bom, aqui eu já estou promovendo, vou fazer dama e ganhei a partida. No entanto, você só deve parar de calcular quando não houver mais lances forçados do seu adversário, como por exemplo cheques, trocas de peça, ameaças de peça, lance que ameaça mate. Então, enquanto tiver esse tipo de lance, é preciso calcular. Senão, vira aquele jogo de sorte, você não sabe o que seu adversário vai fazer. Por isso, o Tal ele não deveria ter entrado nessa variante, porque depois de G7, ele deixou passar um recurso do Korchnoi, que o Korchnoi ele encontrou e o Tal ele teve que abandonar imediatamente. Aqui tem o lance dama toma G3. Porque depois de tomar em G3, o rei tá tomando em G7, caindo no final de peões, onde o preto ele tá com 2 peões a mais, numa posição completamente ganha. O Tal ele já teve que abandonar. Então olha só, como que até um grande jogador, né, um campeão mundial como o Mikhail Tal, ele comete erros relacionados com recursos do adversário. Então, é algo para a gente prestar muita atenção. É onde a maioria dos jogadores comete erros, quando deixa escapar alguma ideia do oponente. Pensando nisso, o melhor lance do adversário, o melhor lance para o Tal seria o lance dama F3, antes de H6, né? Dama F3, com a ameaça de dama B7 cheque. E agora, para evitar essa ameaça, teria que jogar dama D5. Então, por exemplo, dama F4, dama E5. E a partida, ela poderia terminar em empate por repetição de lances. Bom, agora vamos para um próximo exemplo. Então, lembrando, enquanto o seu adversário tiver lances ativos, aprofunda um pouco mais, para não deixar escapar nada. Terceiro exemplo agora é um exemplo tirado de uma partida do grande treinador Mark Dvoretsky de brancas. E o adversário do Dvoretsky, ele acabou de fazer o lance cavalo C6. É uma posição que ainda está saindo da abertura, né? Então pode ver que ambos os lados estão buscando desenvolver as peças, mas já é um momento importante de buscar as ideias do adversário. Então pode surgir às vezes essa dúvida, Evandro, qual que é o momento que eu vou buscar lances do meu adversário? A todo lance. Então não tem aquele momento específico, é sempre você vai estar buscando o que o seu adversário está querendo fazer. Porque lance a lance pode ir mudando a posição e pode ir mudando o recurso que ele está ameaçando, as ideias dele. Então a todo momento
desde a abertura, desde o primeiro lance, já tem que ir pensando, o que meu adversário tá querendo fazer? Então, esse que é o pensamento correto. Ao invés de pensar o que eu quero fazer, você pensa, o que o meu adversário quer fazer? Isso até te ajuda a encontrar os seus lances. Por exemplo, nesse momento, jogam as brancas. Mas o que o preto tá querendo fazer? Qual que é a ameaça das pretas? Bom, você pode ir aí pensando nessa posição, o que fazer. E na partida, o Dvoretsky, ele cometeu um erro. Ele fez aqui um lance rock. E aí você vai pensar, caramba, mas por que rock é ruim assim nessa posição? A barrinha já começou a dar a vantagem para as pretas, parece um lance tão natural. Na verdade, a maioria dos jogadores faria rock nessa posição, colocando o rei em segurança, completando o desenvolvimento. Mas acontece que o preto, ele tem uma ameaça bem chata nessa posição, que é a ameaça de jogar bispo G4, cravando o cavalo de F3. E assim já ameaçando o cavalo D4, trazendo mais uma peça para atacar o cavalo cravado. E a única forma de sair dessa cravada seria agora sacrificando um peão. Por exemplo, jogando H3. Bispo H3 e ter que jogar essa posição agora, fazer um cavalo G5, um cavalo E5, mas já não é isso que o branco quer da abertura, já tem que sacrificar um peão e não tá muito clara essa compensação. Então depois de rock, o Dvoretsky já caiu numa posição difícil, ele teve que jogar torre E1, cavalo D4, torre E3 e aí a posição das brancas já tá toda torta. Agora vamos voltar na posição inicial, depois do lance cavalo C6. Como as brancas poderiam jogar, agora já ficando um passo à frente do adversário, usando esse pensamento que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo. O que o adversário quer fazer? Como que eu vou prevenir essa ideia e melhorar a minha posição? Pensando nisso, já sabendo que a ideia é fazer bispo G4, o lance mais forte da posição seria H3. Evitando essa ideia. E ainda criando ameaças de repente fazer G4, explorando que a dama das pretas está com poucas casas. Por exemplo, depois de cavalo F6, poderia seguir com G4, dama G6 e agora D4, já abrindo a posição e conquistando uma grande vantagem. Porque depois de peão toma, cavalo toma, dama toma, a posição ela tá muito aberta, o bispo ele já tá bem ativo, todas as peças das brancas estão jogando, o branco tá jogando, por exemplo, bispo F4 e roque grande já. E um lance como dama toma C2 seria suicídio nessa posição, por exemplo, depois de G5 já não tá claro como que as pretas vão jogar. G5 ataca o cavalo, cavalo D7 e agora bispo E4 e de repente essa dama ficou sem casas. Então olha como que a posição ela já começa a ficar muito difícil de jogar de pretas. E se fizer lances normais, como por exemplo E6, agora eu tô jogando bispo F4, roque grande, e dá pra perceber que o preto tá com vários problemas, o branco tá com uma vantagem bem grande no desenvolvimento. Então, vamos agora para um próximo exemplo. Eu selecionei 5 exemplos aqui para você, em cada situação uma ideia diferente, algum conceito que você pode utilizar na forma de pensar, mas todos eles buscando a simples ideia de sempre pensar no que o adversário ele está querendo fazer. Essa posição agora ela foi tirada de uma partida do Seirawan de brancas contra Eric Lobron, são 2 grandes mestres, e as pretas acabaram de fazer o lance torre toma B3, assim tomando o cavalo. E agora, o que fazer de brancas? Em muitas posições pode acontecer de repente você ser seduzido por alguma ideia tática, alguma ameaça e acabar ignorando ideias do seu adversário. Essa é uma das coisas que mais acontece no xadrez. E foi um dos problemas que o Seirawan ele teve nessa posição. Porque depois de torre toma B3, ele viu uma ideia tática relacionada com o tema de mate na 8ª fileira. Ele viu que se ele jogasse torre toma 7 e as pretas respondessem com torre toma B2, então ele poderia jogar torre A8 cheque e agora ele tá dando mate, porque não tem como o rei escapar que o bispo controla a casa C8. E assim tá levando mate já na 8ª fileira. Bom, o Seirawan, ele acabou ficando seduzido por essa ideia de jogar torre toma 7. E, na realidade, na partida, agora eu não tenho certeza se ele caiu no golpe ou não, ou se ele jogou o lance correto. Eu acredito que ele caiu no golpe mesmo. Ele ficou seduzido ali pela ideia e levou
o golpe que existe depois de torre toma 7. Então, qual que é o conselho que eu te dou? Sempre cheque as ameaças, aqueles lances mais diretos. Pode ser que às vezes tenha algum lance estratégico, muito sutil, e você deixa escapar aquele lance, mas se você checar as ameaças, você já vai se sair muito bem, né? Por exemplo, o lance que é cheque. Então tem que olhar todo o lance que é cheque do seu adversário. E aqui o preto ele tem um recurso que é bem bonito, inclusive, que é o recurso de jogar dama toma F2 sacrificando a dama. Pô, mas pra que isso? Por que sacrifica a dama? Se agora toma de dama, quem tá levando mate é o branco. Tem torre toma C1 cheque, dama F1 e torre por F1 mate. É um recurso incrível esse torre por F2, esse dama por F2. E se tomar de rei, o detalhe é que agora pode tomar a dama com cheque. E na sequência já tá caindo a torre em C1. E novamente tá levando mate o branco. Sendo assim, torre toma 7 perde imediatamente. E o melhor lance da posição seria simplesmente tirar a dama. Como por exemplo um lance como dama D2. Tira a dama para D2, agora a torre por C1, dama por C1. E a gente está numa posição de equilíbrio, uma posição talvez um pouquinho mais confortável de jogar de pretas, mas é uma posição bem próxima da igualdade. O detalhe aqui era não ser seduzido pela ameaça tática que existe na posição. Bom, e agora nós vamos para o último exemplo, que é um dos exemplos mais instrutivos que eu selecionei aqui para te mostrar. Mas antes de te mostrar esse exemplo, se você realmente quer ficar um passo à frente do seu adversário, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você tem tudo que você precisa para assim conseguir evoluir no jogo, assim desenvolvendo habilidades como essa que eu estou te mostrando aqui durante esse vídeo e todas as outras, em todas as outras fases do jogo, como abertura, meio jogo, finais, seguindo aqui no Chessflix as nossas trilhas de treinamento que foram feitas para cada um dos níveis de jogo. Então, independente do seu nível, você vai encontrar aqui a trilha exata para conseguir assim evoluir no xadrez e sendo acompanhado pelo time de grandes mestres aqui do Chessflix. Para você entrar para o Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera. O link está aqui na descrição do vídeo. E assim que surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro e podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial, recebendo um bônus e podendo entrar por um valor bem abaixo do valor normal do Chessflix. Bom, então já clica aí no link, entra para a lista de espera e bora para o nosso último exemplo, que é um exemplo bem instrutivo sobre essa ideia de sempre estar um passo à frente do seu adversário. Essa posição foi jogada na partida do John Nan de brancas enfrentando o Porte, então dois grandes mestres muito fortes também. E agora jogam as pretas. Na verdade o branco acabou de fazer o lance H3 e agora sim jogam as pretas. Na partida, o Porte ele cometeu um erro muito grave e ele teve que abandonar daqui 3 lances. Então dá para perceber que existe alguma ideia para o branco muito direta, alguma ameaça que o preto ele precisa tomar cuidado. Na partida foi jogado o lance C5, que interroga duas. Ele ignorou completamente a ideia. Agora, qual que é o nosso desafio? Descobrir o que o adversário está ameaçando. Então depois do lance H3, existe uma ideia de ataque muito forte para o branco. A questão é, como prevenir essa ideia? Na partida, foi jogado C5 e o Porte ele acabou descobrindo a ideia um pouco tarde, que é a ideia de jogar torre E4, podendo assim passar a torre para o ataque, com a ideia de torre E4 e torre H4. Se, por exemplo, dá o cheque em D1, simplesmente joga rei H2. Essa foi a ideia do último lance das brancas, do H3, ter essa casa de escape para o rei. E agora tá vindo o torre H4 e não tem como parar as ameaças em H7. Se, por exemplo, faz o lance torre G8, que foi o lance da partida, agora tem um arremate bonito na posição. Provavelmente essa ideia o Porte deixou passar. Ele imaginou que se torre H4 teria torre G7 e estava no jogo ainda. Só que agora, depois de torre G8, tem um bonito dama toma H7. E agora ele cai numa rede de mate. Na verdade, tá levando mate aqui já em 2 lances, né? Tem 3 lances, torre H4, rei G7, aí bispo H6, rei H7, bispo F8 e assim mate.
Bom, então o que ele deveria ter feito se ele pensasse no que o adversário tá ameaçando, conseguisse reconhecer essa ideia que é torre E4 e torre H4, ele poderia ter feito o lance torre G8, assim prevenindo a ideia, porque depois de torre G8, se as brancas respondem com torre E4, é possível fazer torre G7, assim já defendendo todas as ameaças da posição. Por exemplo, poderia seguir ainda bispo D2, com a ideia de bispo E1 e bispo H4, só que de novo é possível prevenir essa ideia fazendo cavalo D3. Então olha como que esse exemplo é instrutivo, porque fica muito claro que o seu jogo, aqui no caso o jogo das pretas, ele está sempre baseado no que o adversário ele está ameaçando, no que ele está querendo fazer, tá? Então esses exemplos são exemplos que eu considero bem instrutivos para você entender essa ideia, que é uma ideia simples, mas que na prática ela é uma ideia que é bem desafiadora, que é sempre de prestar bastante atenção no que o oponente está querendo fazer. E isso todos os lances. Então o principal ensinamento desse vídeo de hoje: preste atenção nos recursos, nas ideias do seu adversário. Comece a aplicar isso nas suas partidas, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença tremenda. Bom, então com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Deixa aí nos comentários o que você achou, se tá dando certo já nas suas partidas. E eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal.